sejam bem-vindos a mais uma receita e uma viagem pelo Brasil pela gastronomia. Eu sou o Luiz, professor de gastronomia, e agora a gente vai fazer uma receita típica paulista, o picadinho. Vamos começar. Antes de começar o corte de qualquer coisa, isso em casa também, tá? Não importa a cor da tábua, pode ser com a tábua que você tem em casa. Se eu for cortar ela aqui, principalmente essa bancada que é lisa, mas a pedra também e na pia das pessoas de casa também provavelmente é muito liso. Então, ó, ela vai ficar sambando. O que eu preciso fazer? Vou pegar um guardanapo de papel, vou umedecer ele com água e vou colocar embaixo. Assim, a tábua fica bem mais firme. Então eu consigo trabalhar, não tem perigo de ter um acidente e eu faço o corte sem perigo nenhum. Então a gente vai fazer, eu tenho aqui, eu já deixei parte da carne picada aqui para mostrar para vocês. O que é importante na hora de eu fazer o corte da carne? Eu prestar atenção na fibra da carne. A carne, a peça estava aqui, então provavelmente a fibra dela está aqui. Se eu cortar as tirinhas junto com a fibra, na hora de eu cortar o dente ou na hora dele for para a cocção, ele vai ficar duro. Então eu tenho que pensar sempre, se a fibra está aqui, eu tenho que cortar sempre contra a fibra. Então eu tenho que diminuir essa fibra para ficar mais fácil a mordida. E na hora da cocção, de ir para a panela, ele também vai ficar mais molinho. Então, ó, dedo sempre em garras, para não ter perigo de eu ter um acidente. Vou fazer um corte. Faca sempre muito bem afiada. O que dá acidente não é a faca muito afiada, tá? É a faca que não tem fio nenhum. Você vai fazer mais força e nessa força acontecem os acidentes. Então, ó, vou cortar aqui. Já tá bom. Agora eu venho aqui, ó, e vou tirando as tirinhas de carne. Eu vou tentar deixar nessa espessura. Então aqui, essa aqui tá um pouco maior, posso fazer um corte. Essa aqui está um pouco maior. E assim eu vou indo. Reparem que a minha tábua não está andando, não está completamente parada, estática aqui, não corre risco de eu ter um acidente. Essa minha faca está bem afiada. Pensando sempre, e qual que é o corte que eu vou... Qual o tamanho do corte? Pensa sempre no tamanho de uma bocada. Então é o que cabe numa boca. Eu não quero, essa carne, como foi dita, ela foi para facilitar a vida. Quem estava cansado e tudo mais, não ter que picar. Você vai lá servir uma bocada, mastigação, então ela não pode ser um pedaço muito grande. E qual tipo de carne que eu compro? Tipos de carne, nomes de carne, variam muito de região para região. Então, se eu falar para vocês miolo de alcatra, miolo do sete, peixinho, vai mudar muito de região para região. Então, quando vocês forem comprar, peça uma carne que seja mole, uma carne que seja para bife, uma carne que seja, que seja bem molinha. Essa carne que a gente está utilizando é a alcatra. Então ela é uma carne mais molinha, é uma carne que dá para fazer o picadinho tranquilamente. Pode ser feito então com qualquer tipo de carne que seja mais mole, com as fibras mais macias. Então é só pedir no seu açougue, no mercado, onde compra, que daí ele vai saber orientar. Então aqui, ó, a gente já tem uma aqui. Eu só vou fazer a transição aqui, mudar e já volto para temperar a carne e fazer o preparo. Então aqui, ó, eu já estou com a minha carne, com as tirinhas de carne, com o picadinho de carne todo aqui. Vamos temperar. É o que eu já disse em outra aula, tempero de carne. A gente vai temperar ela com o que a gente tiver em casa, tiver em mãos, temperos secos e temperos frescos. Nessa carne, evitar temperos frescos, porque a gente vai saltear ele, a gente vai fritar ela. Então, se eu colocar um tempero fresco aqui, com o calor e tudo mais, ele vai queimar. Deixar os frescos mais para o final. Aqui eu vou temperar
com sal, vou colocar sal. Lembrem-se que o sal ele desidrata, mas não o suficiente para estragar a receita. E quando a água volta para a carne, ela já volta temperada e salgada. Então eu vou ter uma carne temperadinha no final, vai ter uma carne mais temperada no final. Então não vai ter o problema de comer aquela carne sem gosto de nada, só com gosto de sangue, por exemplo. Aqui tem uma mistura de temperos. Aqui tem páprica, tem pimentão desidratado, tem alho desidratado, tem cebola, salsa, tem pimenta calabresa, pimenta do reino, tem um pouco de colorau. Então é um tempero que eu faço aqui, que é o que eu tenho em mãos, mas que vocês podem utilizar aí conforme vocês têm. Vou misturar a mão o nosso instrumento, então aqui eu consigo sentir se eu estou passando tempero em todos os pedaços de carne. Vou colocar um fiozinho de azeite aqui. Eu estou usando azeite, mas pode ser o óleo que vocês têm, pode ser óleo de soja, pode ser óleo de coco, pode ser qualquer óleo que consiga dar uma liga aqui no tempero e fazer juntar com a carne. Ó, carne bem misturadinha, bem temperada, minha mão faz o serviço de misturar tudo, eu consigo perceber que está toda ela com tempero. Agora a gente vai fazer o que a gente chama de saltear. O que é saltear? Saltear, esse equipamento que a gente tem aqui do lado, chama-se a cozinha francesa, que nomeou vários instrumentos da culinária, chama ela de sautese. Então todo produto que é feito na sautese, ele é salteado. Ou uma frigideira, a gente vai frigir a carne, então a gente vai fritar ela na frigideira. Pessoal, minha frigideira quente, lembrando que carne, toda vez que eu vou colocar na panela, ela tem que estar muito quente. Então eu coloco um fiozinho de óleo, eu já coloquei óleo na carne, mas eu vou colocar um pouquinho mais aqui, levantando fumaça, esse é o ponto de fumaça. E agora eu não vou colocar toda a minha carne, eu vou ver quanto é o necessário. Se eu colocar toda a minha carne aqui, eu posso esfriar a panela e juntar água. Então eu vou fazendo aos poucos, vou tirando, reservando e voltando a carne. Aqui eu vou dar uma espalhada só, passar o óleo e deixar. Não posso mexer a carne. Se eu ficar mexendo, eu vou diminuir a temperatura, eu vou juntar água, não vou selar a carne e vou perder suculência, vou perder sabor da carne na hora da fritura. A gente quer uma carne picadinha no ponto e que seja suculenta, saborosa. Só vou soltando um pouquinho. Olha, com a temperatura quente, com a panela quente, ela não perde água. Então vocês vão ver que é uma salteada completamente seca. Então não tem perigo de fazer aquela água que forma, que ele perde todo o sabor da carne e ela começa a cozinhar. Ela não dora, ela não forma aquela casquinha, não tem a reação que é para ter. Essa reação, a reação de caramelização dos açúcares da carne, e eu falo açúcares da própria carne, não açúcar que a gente conhece, que é colocado da confeitaria, isso chama-se reação de Maillard. Essa reação é uma reação muito boa. Aquele fundinho que forma na panela, é isso que a gente quer. A gente quer que forme aquele fundinho, aquilo lá também dá muito sabor no preparo final. No preparo final. A gente não pode perder aquilo lá. Então eu tenho que produzir aquela crostinha no fundo e essa crostinha na mesma panela eu já coloco tudo para tirando aquilo lá e agregar mais sabor no nosso prato. Ó, já vou começar a virar. Se vocês repararem, já está formando a crostinha. Não precisa ter esse manuseio, vocês podem fazer com a própria espátula, colher, o que vocês tiverem em casa. Isso com o tempo, com prática, vocês conseguem fazer. Testem, tem gente que gosta de fazer essas firulas da gastronomia, mas isso daqui é bom. Testem, vão testando em casa, testem com a panela com água para não ter perigo de acidente e conforme vai treinando vai dando certo. Bom, a carne já está quase pronta.
que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar com os elementos da refoga. Vou começar o pimentão. Eu coloquei o pimentão amarelo primeiro porque ele, dos pimentões, o verde, amarelo, vermelho, ele vai do verde mais indigesto, o amarelo mais ou menos, o vermelho já é melhor. Como eu estou trabalhando com o pimentão amarelo, eu quero dar uma fritada a mais. Então ele vai entrar antes da cebola, antes do alho, para ele fritar um pouco mais e não ser indigesto na hora de comer. Aqui já está com o pimentão frito, agora eu vou colocar cebola, alho e deixar fritar mais um pouco. Aqui, se vocês repararem a panela, ela tá com esse fundinho. Então queimou? Não. Esse é o fundinho que eu quero. Agora a gente pode fazer, eu vou deixar fritar um pouquinho a cebola vai perder um pouquinho de água. Como a panela está muito quente, ela não perde tanta água. Mas a gente pode acrescentar um pouquinho de água para tirar esse fundinho e ele agregar na própria carne. Uma salteada. Minha cebola, meu alho já está mais frito, então agora eu vou colocar um pouquinho de água só para dar uma raspadinha nesse fundo e eu agregar esse sabor já aqui. Eu vou esperar essa água evaporar, daí na hora que a panela estiver bem quente novamente, eu coloco o tomate. O tomate também vai perder água, o tomate vai fazer com que esse fundo se solte e a gente consiga um sabor muito bom no final. Aqui já deu uma soltada, vou colocar com a panela bem quente novamente, vou colocar o tomate. Agora eu tenho que deixar esse tomate dar uma boa murchada. Reparem que ele, com um pouquinho do tempo que ele já entrou aqui, ele já soltou a água. Eu vou limpando esse fundinho com a espátula, passando o tomate, passando essa água que solta. E isso daqui eu vou agregando. O picadinho, galera, ele é um prato que ele pode ser feito de diversas maneiras. Muitas pessoas conhecem o picadinho como a nossa carne de panela. Então é uma carne, um pouco mais dura, ela é feita na pressão. Eu pico ela também e ali eu posso acrescentar cenoura, batata, eu posso acrescentar mais alguns legumes cozidos. Ele é um prato assim que se modifica de região para região. Em São Paulo, como eu disse, ele foi feito para os boêmios, então ele é um prato fácil de comer, picadinho com os legumes. Pode ser colocado também batata, cenoura cozida em cubos e também pode ser servido com arroz e batata frita. Aqui, tomate já desmanchou, já murchou. Ele ainda está com um pouquinho de água para secar. Para finalizar o meu picadinho, eu vou colocar pimenta biquinho em conserva. Ela é uma pimenta que ela não tem ardência, ela tem um sabor muito bom. Combina muito com esse prato. Ela dá um sabor bem especial mesmo, um ácido também, por causa da conserva. Vou deixar ela apurando um pouquinho aqui. Assim que estiver pronto, eu coloco o cheiro verde, que também é uma finalização dos pratos da cozinha brasileira, sempre com cheiro verde, ou com coentro, que também pode em alguns lugares chamar de cheiro verde, e servir. No nosso caso aqui, a gente vai servir com um arroz branco, e ele não precisa de mais nada. Ele já é uma refeição completa, está bem colorida, coloquei os pimentões, a cebola, então a gente tem várias cores aqui e a carne. Vou terminar aqui, terminando já voltamos. Pessoal, aqui está pronto. O que eu preciso fazer? Experimentar tempero. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta do reino. Vou colocar o cheiro verde. Vou uma misturada. E agora eu vou provar. Vou pegar um pedacinho pequeno. Uma pitadinha a mais de sal. Pouca coisa.
Vou colocar ele numa travessa. Uma travessa. E a gente vai servir ele com arroz branco. O arroz branco tradicional de casa, que a gente faz em casa todo dia. É uma combinação perfeita também. O prato tá com uma cor bonita, uma caramelização bonita. Reparar nesse ponto que a gente precisa de uma carne com uma caramelização, com uma cor apetitosa. Tem colorido, tem o verde, tem o amarelo. Então, esse é um prato ideal. Bom, divirtam-se na cozinha, experimentem e a gente se vê. Até mais!